Neste vídeo, nós vamos ver alguns dos sutras, alguns dos principais sutras de Panini que explicam a conjugação de raízes verbais do sânscrito no presente, né? E em Panini nós chamamos o presente de lat. Eu peguei aqui uma das raízes, que é o pat. Pat pode significar cair ou ir. Nesse caso aqui, o pat, na maioria das vezes, é utilizado como cair. Nós utilizamos ele com maior frequência como cair. Então, pat é o dhatu, ou seja, a raiz verbal que será conjugada. Ao observar o dhatu pata, né, que é o texto onde estão as raízes verbais do sânscrito, nós observamos que o pat está no Bhuadganaha, que é o grupo de raízes que começam com Bhu. E neste caso, Bhuadganaha é o primeiro grupo de raízes. Então, no Bhuadgana, o pat está no Sutra 578, que diz Shala Huta Patle Gatal. Então, esse Patle é o pat, né? Esse L no fim é uma letra it, né? Uma letra que deve ser removida antes de começar o processo de conjugação. Outra coisa que nós precisamos observar sobre essa raiz verbal é se ela é Atmanepada ou Parasmepada. E no próprio Dhatu Pata, no Sutra 586, nós temos Syamadaya Udata Udatitaha. E aqui ele está indicando que, neste caso aqui, né, com esse último Udatitaha, está indicando que esse L do Patle é Udata. E aí, quando nós vamos no Sutra de Panini, no Sutra 1.3.12, nós temos Anudatatnita Atmanepadam. Ou seja, se a letra IRT, que seria o L, fosse Anudata, então o Pat seria Atmanepada. Então, como não é Anudata, nós vamos para o próximo Sutra, que é o 1.378, que diz Sheshat Kartari Parasmeipadam. Isso quer dizer que não sendo Anudata e não sendo outra coisa que não seja nem Anudata nem Swarita, né? Não é nem o Data, nem o Sarita, nem o Data, nem Swarita, isso, não é nem o Data nem o Swarita, então é Parasmeipada, né? Sheshat, ou seja, o resto, na voz ativa, é Parasmeipada. Então, Pat é Set Parasmeipada. Esse Set está se referindo a esse outro Data aqui. No caso, isso indica que em algumas situações uma letra I deverá ser adicionada antes do Pratyaya que está sendo adicionado ao Dhatu. Então, Lat. Prathama Purusha Ekavachanam. Primeira coisa que nós fazemos é trazer aqui o Pratyaya Lat. Esse Pratyaya Lat, como o Pat é do Bhuadgana na voz ativa, e a gente está conjugando na voz ativa, ele tem que trazer, o Lat vai trazer um Pratyaya, que é o Pratyaya daquele Gana, que é o Shap, né? Ele vem por meio do Sutra 3168, que diz Kartari Shap. Então, Kartari Shap. Na voz ativa, o Bhuadgana traz Shap, 3168. Então, aí nós temos aqui Pat associado com Shap. Esse Shap não pode causar Angakarya, porque a gente não tem nenhuma letra Ik aqui, né, então o que nós vamos fazer
é simplesmente remover o chá e remover o pá, porque eles são letras it, sobrando apenas o a. Esse a poderá ser adicionado ao pat, mas antes disso nós removemos também a letra p aqui de tip, que também é uma letra it, e faltou eu informar que esse lurk vai ser substituído por tip, e o que permite essa substituição é o Sutra 3478, que indica todos os pratyayas que devem ser adicionados ao dhatu, tanto na voz ativa quanto na voz passiva, né? Tanto o parasmipada quanto o atmanepada. Esse sutra diz tiptasdi, siptastas, mipvasmas. Então, esse tiptasdi, siptastas, mipvasmas são os pratyayas que são adicionados na voz ativa para o presente, né? Então, tip é adicionado, substituindo o lart. Aí desse tipo nós removemos o pa, porque Halantian it é outro sutra, tá aqui, ó, Halantian it. Eu só fui colocar lá no fim, mas ele é aplicado ali também. O 133. Halantian it, aqui. Removemos o pa e o chá. E agora nós podemos simplesmente adicionar, né, o pratyaya, o a ao pat e o ti ao pata, ficando patati. Então patati quer dizer ele cai. Agora, pratama purusha do Ivachanam. Tem muitas partes repetidas aqui, né, que é o processo similar. Pat mais lart traz o kartari shap. Lat é substituído por tas, por causa de 3, 4, 7 e 8 que diz tiptas de, tiptas, não, tas, vem pra cá, que é o segundo. Remove pa e chá do shap, ficando só o a. Esse tas tem essa letra aqui, sa, que por 8315, que é Visarjaniyo, não, Karavasanayoho Visarjaniyaha, ou seja, um sakara seguido de espaço, né, ou no fim de uma frase, ou seguido de um kar, deve ser substituído por visarga. Então, depois disso, basta juntar. Pratama Purusha, Bahuvachanam, aqui esse processo é repetido, então não vou mencionar, só vou dizer que o lat vai ser substituído por di, pelo mesmo sutra. Tiptas di, então di vem para cá. Shap se torna a, pelos mesmos motivos anteriores. Di, agora em di nós temos duas letras, o jakara e o i. Então, por Jontara, que é o 713, o ja da sílaba do par de letras di vai ser substituído por ant, e aí di vai se tornar anti. E por anikal shitsarvasya nós vamos substituir esse stani, que é o ja, por ant. Agora nós temos pata mais anti. Observe que tem um A no fim de pata e um A no fim de anti, e o A não ficou dobrado aqui, ele não ficou, não ocorreu a Kahasarvane Dirgaha, devido ao Atogune, né? O Atogune diz: se você tiver uma cara no fim de uma palavra que não é um padam, né, de um apadanta, né, um a apadanta, seguido por guna, esse apadanta é removido e você usa só o a que vem depois, né, que é o a do guna que vem depois, ficando patanti. Madhyama Purusha Ekavachana. Vários processos repetidos aqui, né? Nós vamos apenas aqui substituir o lat por sip. Esse pa do sip é Halantiamit, patasi, e agora nós temos pata, mas si, aqui a mesma regra que foi aplicada para o patanti, para não dobrar, não ficar longo o a, né, que é o atogune, nós repetimos aqui no patasi, né, atogune. Apadanta akara, seguido de guna, ekaha purva parayoho, gunaha bhavati, né? Então os dois as vão ser substituídos por apenas um, que é o a que vem depois do guna. Madhyama Purusha do Ivachanam,
processo repetido nos dois primeiros passos, trocando o lado por tas por 3, 4, 7, 8, que diz a lista de pratiais que vão ser adicionados, né, que é tipo tas de, sip tas, né, tas é o segundo, né? Então, esse sakara, ele vai ser substituído por visarga, devido ao 8315, né, Karavasanyo Visarga Niha, que foi o mesmo que nós aplicamos aqui, né, a mesma regra. E aqui nós simplesmente juntamos, obtendo patataha. Processo repetido, esse lado vem substituindo por ta, 3, 4, 7, 8, que diz a lista dos pratiais, né? Tip tas di, sip tas ta. Então, ta veio para cá, simplesmente juntou. Uttama Purusha Ekavachanam, lat substituído por mip, então, e a regra aqui é a mesma, né? 3, 4, 7, 8. Vou escrever aqui. 3, 4, 7, 8, que é a lista de pratiais adicionados ao data. Tip tas di, sip tas tas, mip, que é essa daqui. O pa, lantiamit, é removido. Agora observe que neste caso o a vai ficar longo, o a de pata. Então o que justifica isso é o Sutra 7301, que diz Ato dirgo yangi. Então se você tem um a no fim, de um dato, seguido por uma letra do Pratyahara Yam, né, que é esse Yam aqui, esse A vai ficar dirga, né, vai ficar longo. E esse Pratyahara Yam, ele inclui todas as semivogais, né, exceto o Ra, que é Yavarala, inclui todas as nasais, Nyamananarnam, e inclui Jabha da classe 4. Então, o Ma é um nasal, portanto ele está incluído. Então, A no fim do dato, né, o A que foi adicionado ao dato, seguido de uma palavra do Pratyahara Yam, se torna dirga. Patami. Uttama Purusha Dvivachanam, Lart, substituído por Vas, pelo mesmo Sutra, 3, 4, 7 e 8. Tip tas ji, sip tas tas, mip vas. Então tá aqui. Sakara se torna Visarga, pela mesma regra 8315, Karavasanayo Visarga Niyaha, que nós já vimos. E o A, que estava aqui no Pata, ele vai ficar longo pela mesma regra que nós vimos anteriormente, Ato dirgo yangi, porque esse Va está no Pratyahara Yam. Uttama Purusha Bahuvachanam, Lart é substituído por Mas, 3, 4, 7 e 8 é o mesmo sutra. Tip tas di, sip tas tas, mip vas mas. Sakara substituído por Visarga. Pata maha, mas não pode simplesmente juntar, porque Ato dirgo yangi, esse makara é uma nasal que está no Pratyahara Yam, portanto patamaha. E essa foi a conjugação do verbo pat, do dhatu pat, no presente, seguindo as regras de Panini. Aqui foram apresentadas apenas as principais, né? Porque existem dezenas de outras regras que estão ocorrendo aí nesse processo. Obrigado, até o próximo.